sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou falar sobre o anúncio publicitário e o texto de campanha comunitária, que está no capítulo 2 do livro Produção de Texto de vocês, ok? Então, nós vamos trabalhar hoje com o anúncio publicitário e o texto de campanha comunitária, ok? Bom, primeiro eu vou focar falar muito sobre a propaganda, que é o que? É o anúncio publicitário. Por exemplo, se você quer trabalhar produzindo, fazendo essas propagandas, você tem que fazer o quê? Publicidade, não é verdade? Se você fizer publicidade, você vai trabalhar com essa parte de anúncio, de campanha publicitária, de textos de campanha comunitária, ok? Então, nós vamos ver o que é isso, qual gênero textual é esse de propaganda. Então, a propaganda é um gênero presente em diversos meios de comunicação. Impõe valores, mitos, ideias e prima pela informação e por apelos, a fim de persuadir o destinatário. Opera no sentido de atingir o subconsciente do consumidor, influenciando em suas decisões. Então, ele me fala o que em relação a esse gênero, turma? Ele me fala que é um gênero presente em diversos meios de comunicação. Por quê? Quando você cria uma propaganda, qual o local que você vai vincular as suas informações, a sua comunicação? Porque existem dois tipos de propaganda. Uma propaganda é para convencer um consumidor a comprar algo, não é verdade? E outro tipo de propaganda é convencer o leitor sobre as suas ideias. Você tem que propor, colocar, né, as suas ideias e fazer com que esse leitor consiga mudar de ideia. Você tem que fazer com que ele mude de ideia e passe a pensar como você, no seu ponto de vista, ao seu ponto de vista, ok? Então, existem dois tipos distintos aí desse gênero propaganda. Convencer o leitor, né, a adquirir algo que você esteja vendendo, porque quando você vai fazer essa propaganda, né, essa publicidade, você vai fazer para uma marca, uma determinada marca, seja ela qual for, alimentícia, vestuário, seja ela qual for, mas você vai fazer pensando no seu público-alvo, ao qual você tem que convencê-lo a comprar. Então, você tem que ser o quê? Criativo, você tem que usar o quê? Você tem que persuadi-lo, não é verdade? Destinatário é a pessoa a qual é o seu alvo, tá bom? Então, você tem que ter ideias, boas ideias, informação a respeito daquilo, para você conseguir convencê-lo a usar aquela determinada marca e não mais a marca do concorrente. Então, você tem que ser bom em convencer as pessoas. E já a propaganda, que você tem que mudar a ideia da pessoa, por exemplo, agora tem as eleições. Vamos supor, eu vou votar em tal prefeito, mas aí você está fazendo campanha para outro prefeito. Então, você vai fazer o quê? Você tem que persuadir as pessoas, não é verdade? Tem que levar informação e convencer a pessoa a mudar de candidato. Ou seja, você vai convencer, você vai resgatar aquela ideia que a pessoa tem e transferi-la para outro candidato. Então, uma propaganda é convencer ao consumo de uma determinada marca que você vai produzir. A outra é o que? Transferir a sua ideia e conseguir convencer a pessoa a pensar, a agir como você, tá? Então, são esses dois gêneros que nós vamos trabalhar hoje. Esses dois tipos de propaganda, a de convencer e a outra de mudar a ideia, tá, da pessoa. Então, por isso que ele fala que persuadir é o verbo que nós usamos demais nesse gênero chamado propaganda, ok? Então, olha o que eu coloquei para vocês. Horizontes da linguagem, a leitura e a escrita. Tipos textuais. Então, eu tenho aqui
uma propaganda, mas essa propaganda não é para comprar, não está convencendo a pessoa a comprar. O que essa propaganda está fazendo? Ela está mobilizando as pessoas, dizendo que, querendo passar uma informação que a dengue mata, que a dengue é perigosa e é transmitida, claro, através de um mosquito, não é isso? Então, o que ele fez nessa propaganda? Quem realizou? Colocou Brasil unido contra a dengue, mobilize sua família e seus vizinhos, dengue mata. Aí olha como que ele fez, colocou pessoas, né, reais, não desenhos, e a narração ficou por conta de quê? Sequências de eventos e ações com indicações de personagens, tempo e lugar. Lembrem-se, personagens são as pessoas que participam, né? O tempo pode ser cronológico e psicológico, lembram disso? E o lugar onde está acontecendo o local. Então, o local é o que? No nosso país, é o que? Brasil, unido contra a dengue. Aqui não tem um tempo cronológico, porque o tempo cronológico é aquele a qual se passa manhã, tarde e noite, ou o tempo do relógio. O psicológico é aquele tempo do personagem, o que ele pensa, o que ele acha. Então, provavelmente, esse tempo aí seria o que? Cronológico, ok? Para a vida toda, porque dengue é uma doença que está se tornando aí cada vez mais popular, porque todos os anos, infelizmente, muitas pessoas morrem de dengue, né, com essa doença. Instrucional, presença de instrução, ordem ou orientação. Se tem ordem, você tem que usar o quê? O verbo sempre no modo imperativo, porque o modo imperativo é o modo que indica pedido, ou ordem, ou súplica, ou conselho, tá? Então, geralmente, você vai usar, mobilize, né? Mobilize, como se você estivesse mandando ou pedindo às pessoas, não é verdade? Alguma coisa. Então, sempre os verbos no modo imperativo. E a argumentação, qual a argumentação que ele usou? Aqui, dengue mata. Então, presença de comentários e de avaliação. Essa foi a argumentação que ele usou. É perigoso e mata. Então, um argumento para que as pessoas se mobilizem para defender, né, a população. Em que sentido? Prevenindo a dengue, não deixando, por exemplo, a água parada, e por aí vai, o que nós já sabemos que temos que fazer em relação a essa doença. Como que ele argumentou para a pessoa se conscientizar? Ele colocou, dengue mata, sua vida está em perigo. Pode estar em perigo, não só a sua, mas a sua família, dos seus vizinhos, ok? E a exposição foi aqui, sequências de identificação e explicação analítica. Aqui, depois da picada do mosquito, com o vírus, os sintomas se manifestam normalmente do 3º ao 15º dia, ok? Então, aqui eu tenho a exposição, a argumentação institucional, né, dizendo o que você tem que fazer para ajudar o outro, tipo mobilizar, né? E a narração, que é bem aqui em cima. Então, aqui eu tenho uma propaganda, mas não uma propaganda para convencer a comprar nada, mas uma propaganda para que as pessoas se conscientizem de que a dengue é uma doença grave e ela pode matar, ok? Aqui então eu tenho esse exemplo desse tipo de propaganda. Já aqui eu coloquei uma propaganda para vocês com a intenção de convencê-los a comprar essa marca de shampoo, que é a marca Seda. Reparem, ele coloca cabelo armado e com frizz, Seda, aí ele coloca anti-esponge, cabelos com volume controlado e sem frizz. Então, olha aqui, ele colocou o cabelo, né, de uma forma do leão, juba, porque todos nós temos, né? Juba, cabelo é a mesma coisa. Tô brincando, vocês sabem que é diferente, mas modo de dizer. Então, ele colocou uma juba, né, com o cabelo todo bagunçado e tal, e a dita moda, entre aspas, aquele cabelo com chapinha. Então, ele colocou sem usar a chapinha, apenas o shampoo, o condicionador e o creme resolve esse problema, embora nós saibamos que isso é uma mentira. Se você quer cabelo lisinho e você tem o cabelo anelado, o cabelo ondulado, você vai ter que fazer uma escova ou uma chapinha, tá? Eu gosto de cabelo natural. O meu cabelo, até hoje,
sempre natural. Às vezes, quando a gente sai, vai a algum lugar, a gente pode até mudar um pouco, né? Mas eu acho natural melhor. Ainda mais nesse calor, ninguém aguenta fazer chapinha escura. Então, turma, olha só, ele colocou esse tipo de cabelo e juba e falou que com esses produtos o cabelo fica assim. Como as mulheres, a maioria, não são todas, preferem um cabelo assim, quer dizer, esse shampoo resolve. Então, essa marca de shampoo, ela é muito boa, porque ela resolve o seu problema sem você precisar ir ao salão. Embora nós saibamos que isso é mentira. Mas, vamos dizer assim, as pessoas podem ficar iludidas e comprarem, não é verdade? Ou pode até dar certo, pode ser que em alguns casos dê certo. Então, nessa propaganda aqui, contrário dessa aqui. Aqui está te convencendo a fazer algo, a mobilizar para alguma coisa. E aqui, para comprar essa determinada marca. Então, você está vendo a diferença de um para outro? Como que ele fez? Aqui, ó, colocou sempre personagens, a marca em destaque. Por que que aqui é verde? Repararam o fundo verde? Porque aqui, ó, aqui o shampoo, o condicionador e o creme verde a embalagem, tá vendo? Colocou um verde diferente. E os dizeres que chamam a atenção, é que toda mulher deseja, a maioria. No livro de vocês tem esse aqui, ó, dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Então aqui também faz a propaganda, né, do mosquito da dengue, querendo dizer o quê? Que é perigoso, não é verdade? Então aqui ele exemplifica, turma, com aqui, ó, água parada, tá? E tem essa propaganda também que fala SOS Mata Atlântica, é interessante porque o mapa do Brasil, repara que não está todo verde como deveria. Por quê? Porque a mata está queimando, está acabando. Então, quer continuar a respirar, comece a preservar. Tá vendo a frase que chama a atenção, de impacto para chamar a atenção? E o desenho também chama a atenção, de árvores cortadas e o verde do Brasil acabando. Tá vendo? E aqui, ó, a água e a quantidade de mosquito que sai dessa água. Aqui é, como eu falei, te convencer, o fundo verde, né? Que combinou aí com a marca e os elementos que chamam a atenção com os dizeres lá em cima que também chamam a atenção. E aqui foi a explicação desse gênero escrito e como é feito, mas também existe aqui a propaganda que usou pessoas mesmo para exemplificar, tá bom? Então vocês podem reparar que em todas as propagandas, seja ela para convencer, para mobilizar, para trocar convencer a pessoa a mudar de ideia, sempre vai ter o quê? Imagens, né, que é a linguagem não verbal, através de imagens, e a linguagem verbal vai vir o quê? Bem resumida, vai ser o quê? Algo apenas que chame atenção para nós lermos, ok? Somente isso, tá? Então, essa é a diferença da propaganda que quer nos transmitir alguma ideia para nós conscientizarmos de alguma coisa. A propaganda para convencermos a comprar aquela determinada marca. A propaganda também de convencermos a algo do jeito que tem que ser feita. Pode ser feita diferente? Pode. Cada um tem uma criatividade, não é verdade? Mas aqui, sempre chamando a atenção que eu tenho a frase de impacto, eu tenho o meu desenho, que pode ser personagens de verdade, ou personagens fictícios, ou animais, objetos, seja o que for que você queira colocar aqui, ó, para chamar a atenção do leitor, tá bom? Então, sabendo agora a diferença desse gênero textual, que tem a te convencer, a de mudar a ideia ou chamar a atenção para que nós possamos, a partir daquela ideia, nos conscientizar e mudar o nosso dia a dia, o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nossa maneira de agir, vocês vão fazer as atividades. Essas atividades aqui são de interpretação de texto. Em algumas páginas tem apenas textos, tá? Não precisa assustar com a quantidade, não. Então, aqui eu tenho interpretação. Porém, essas duas aqui, 106 e 107, acho que isso aí tá errado. O que eu quero com vocês? Vou olhar aqui. O que eu quero com vocês embaixo? Vou explicar o que eu pedi ali, para vocês entenderem. Eu quero que vocês criem uma propaganda publicitária convencendo o consumidor a comprar o seu produto ou convencendo as pessoas sobre algo. O que isso significa, turma? Significa que
Você vai fazer uma propaganda, seja ela de um produto, de uma marca que já exista no mercado. Exemplo, eu vou fazer a propaganda da Coca-Cola. Olha só, propaganda da Coca-Cola. Se eu vou fazer a propaganda da Coca-Cola, já existem muitas propagandas feitas, né, realizadas desse produto, não é verdade? Se já existe muitos produtos, muitas propagandas a respeito, você vai criar um novo. Como você vai criar esse produto da Coca-Cola? Entendeu o que vocês vão fazer? É isso que eu quero, a imaginação, a criatividade de vocês. Então vocês vão fazer exemplo que eu dei da Coca-Cola. Vocês vão fazer da Coca-Cola, já existe muito, mas vocês vão criar a sua propaganda. Ou você vai fazer uma propaganda convencendo o seu leitor a alguma proposta nova em relação a algum assunto. Exemplo, a pandemia. Vamos colocar aí a pandemia. O coronavírus. Você tem que convencer a pessoa a ficar em casa. Como que você vai fazer isso? Tá vendo? São ideias que eu estou passando para vocês, mas vocês podem fazer sobre qualquer tema. Um ou outro. Ou você vai fazer uma propaganda sobre o consumo de uma marca e vai tentar me convencer, vamos dizer assim, a comprar. Ou você vai fazer algo para mobilizar as pessoas sobre qualquer assunto. Ali eu trouxe exemplos para vocês sobre a dengue, mas atualmente não está se falando demais sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Vocês podem fazer sobre o coronavírus, sobre como as pessoas têm o motivo, o principal motivo e como é importante ficar em casa, digamos assim, para não propagar essa doença. Qual é a importância de ficar em casa neste momento? São 2 exemplos, mas você pode fazer sobre qualquer assunto. Então você vai escolher uma das 2 propagandas que você queira fazer e vai me enviar. Não se esqueça de colocar símbolo, imagem. Símbolo ou imagem você pode recortar de revista, jornal, ou você mesmo pode desenhar, ok? E a frase de impacto. Não se esqueça disso, ok? E vai me enviar. Eu estou aguardando a propaganda de vocês, tá? Aqui é só até a 128, esse aqui foi de intruso, tá? 167, provavelmente eu esqueci de apagar. Então, ó, 125, 126, 127 e 128, ponto final. Entenderam, turma? Nada de 106, nada de 107, ok? E vocês vão criar essa propaganda, então, e me enviar. Eu vou estar aguardando. Você pode escolher. Essa é a produção de texto que eu quero, porque no livro de vocês traz algumas produções de texto, só que nós não podemos fazê-las agora. Por quê? Porque nós estamos num momento que não estamos em sala de aula. Então, como que nós vamos fazer alguma coisa em grupo com a professora? Então, eu vou recriar esses gêneros textuais e mudá-los um pouco, alguns, tá bom? Então, é esse texto que vocês vão fazer para mim, criar uma propaganda, seja de consumo ou seja de ideias, ok? Qualquer assunto, vocês escolhem o tema. E também eu quero que vocês desenvolvam um artigo de opinião sobre o bullying, que foi muito falado na sessão anterior. Então, até no livro de vocês fala, ao final dessa unidade, você vai organizar uma campanha contra o bullying. Para isso, vai produzir um texto de campanha e um anúncio publicitário. Só que vocês não vão fazer um anúncio publicitário, nem texto de campanha. Eu quero que vocês desenvolvam um artigo de opinião, porque nós estudamos artigos de opinião em língua portuguesa, tá? Eu passei para vocês, na unidade 8, o início, eu falei sobre artigo de opinião. Eu acredito que essa aula já deve ter chegado até vocês. Mas se não, vocês aguardem para vocês saberem como que faz um artigo de opinião, tá? Então, vocês vão fazer um artigo de opinião. Eu expliquei direitinho como se faz um artigo de opinião. Então, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade em fazer. Tanto que tem até estrutura de artigo de opinião, como é feito no livro didático de vocês de língua portuguesa. Então, vocês vão fazer um artigo de opinião para mim sobre este tema, sobre o bullying. Onde vocês vão fazer isso? Naquele bloco que vem junto com o livro de produção de texto de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam o artigo de opinião naquele bloco e vão desenvolver essa propaganda e enviar para mim. A propaganda, o tema é livre, você vai escolher ou algo que você queira fazer com que convencer as pessoas a comprar o seu produto, pode ser uma marca conhecida ou uma marca desconhecida.
Sempre voltem na aula para vocês poderem, e no livro também, que tem vários exemplos para vocês poderem se inspirar para fazer a sua atividade, ok? Ou vocês podem fazer algo para mudar a pessoa de ideia, convencer a pessoa de alguma coisa em relação a alguma ideia, tá bom? Bom, turma, eu espero que vocês tenham entendido. Eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.